Então vamos falar agora um pouquinho sobre PDCA e ciclo de Debye. Onde é que eles se combinam e aonde eles nasceram? Na verdade, né, o processo do PDCA nasceu com Schwartz lá na década de 30 do século passado e depois foi aprimorado e utilizado de forma muito abrangente por Deming a partir da década de 50. O PDCA é o começo de todo o nosso processo de pensamento analítico para melhoria contínua. E o DMAIC? O DMAIC é um PDCA com mais detalhes, né? Toda vez que a gente inicia um processo de melhoria contínua, a gente deve rodar um PDCA. E como eu rodo um PDCA? Quanto tempo eu rodo um PDCA? Eu comigo tenho que o PDCA deve ser rodado em no máximo 48 horas. O PDCA ele é uma ferramenta desenvolvida para a gente achar as oportunidades de causas especiais no nosso processo. Então, se é uma causa especial, ela acontece só de repente, de vez em quando, ela não acontece todos os dias. Então, se eu demorar 3, 4 meses para resolver o PDCA, aquela causa especial ela pode não acontecer de novo e eu não consigo verificar se eu eliminei ou não, ou se eu encontrei o motivo que gerou aquela falha ou aquele defeito. Então, quando eu não consigo encontrar isso, a minha falha e o meu defeito provavelmente vem de uma causa comum de variação. Lembra que a gente falou no capítulo anterior que variação é a raiz de todos os males? Então, agora eu preciso usar um ciclo do DMAIC aqui para entender quem é a minha entrada de processo que gera uma variação grande na minha saída de processo. A gente, quando fala de DMAIC, a gente está começando a entender o nosso processo na forma que ele é um Y e ele é função de vários X, de várias entradas. Quando eu vou fazer um café, tá? O meu processo tem várias entradas. Eu tenho água, eu tenho pó de café, eu tenho o processo de aquecimento da água, eu tenho aquela mão de obra que passa o café, que mede a água, que mede o pó de café, e eu tenho um cliente final, que quer um café quente, um café forte e um café sem açúcar. Então, meu Y, minha saída de processo é este café, que tem essas características. Ele é quente, ele é forte e ele é sem açúcar. Então, esse é o meu Y, a minha saída de processo. Para eu chegar nesse Y, eu preciso de tudo que a gente falou anteriormente. Eu preciso da água, eu preciso do pó de café, eu preciso da cafeteira, eu preciso da mão de obra. Então, essas são as minhas entradas de processo. Então, o nosso movimento no DMAIC é entender quais dessas entradas que, quando variam, criam uma variação no meu Y. E são essas entradas que eu tenho que cuidar e controlar para que meu processo seja um processo livre de falhas, livre de defeitos. Então, o DMAIC nasce, tá, com a função de nos ajudar a encontrar aonde está a causa da nossa variação, que é a variação comum. Então, ele é definido, né? Porque a gente busca um objetivo, ele tem um propósito, é reduzir um indicador que nos impacte, principalmente indicadores financeiros. E quando a gente parte para entender por que esse indicador varia, a gente vai olhar o nosso processo da forma que ele está, que é o nosso medir. Aí, na fase do analisar, a gente vai usar ferramentas estatísticas para tomar decisões. Gente, um conjunto de dados são só dados, tá? Eles não trazem para a gente nem informação. Quando eu tenho gráficos, eu transformo meus dados em gráficos, eu tenho informações. E eu vou utilizar essas informações para uma tomada de decisão. Então, a estatística vai nos ajudar a comparar a amostra com a amostra e tomar decisões sobre a população, que é esse o nosso grande objetivo na estatística. Isso está na fase do analisar. Então, o definir, o medir e o analisar, ele corresponde ao P do nosso PDCA, quando a gente está buscando causas especiais de variação. E aí a gente vem para a fase do implementar ou do melhorar, né? A gente não tem essa palavra em português, então a gente usa a palavra melhorar para o I. E depois a gente vem para a fase do controle. Por que controle, né? Porque se eu não colocar energia no meu novo processo, padronizar, eu não vou conseguir manter. Lembrando que todos os processos que a gente tem
é o que a natureza traz. Todo mundo tende para preguiça, para o menor consumo de energia. E quando a gente consome menos energia, a gente varia o tempo todo. Então, a variação é a raiz de todos os nossos males. E o nosso grande objetivo dentro do ciclo do DMAIC é diminuir a grandeza dessa variação. Lembrando sempre que todo o processo varia o tempo todo. Então, a gente precisa diminuir a grandeza desse desvio padrão, dessa variação. Então, o PDCA e o DMAIC são ferramentas que conversam entre si. Eu peço sempre que as pessoas sempre comecem a utilizar o PDCA e depois vá para o DMAIC. No primeiro momento, a gente tem muito desperdício e causas especiais de variação. E ao longo do tempo, a gente vai melhorando o nosso processo, buscando entender a variação comum, aquela que acontece todo dia dentro do nosso processo.